Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você, estar aí na tua salinha para um bate-papo gostoso e principalmente nessa época onde Jesus vibra no meio de todos nós, né? Essa ambiência de Natal, onde nós podemos homenagear Jesus, o seu nascimento, todos os dias, quando a gente fala de amor. E hoje nós trouxemos um convidado muito querido, um convidado especial, para falar sobre Jesus, para falar sobre a jornada dele de amor, que é o escritor médium Wellerson Santos. Mineiro, vem lá de BH falando o Uai com a gente aqui. Ele já escreveu 36 livros, uns psicografados, outros da sua própria autoria. Tem livros infantis, adulto, e também ele tem 2 programas. Para isso, a gente vai convidar ele para contar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Seja bem-vindo ao Plenitude, Wellerson. Muito obrigado, Iraci. Uma boa tarde a todos os nossos internautas que nos acompanham. É uma alegria poder participar desse encontro, desse bate-papo, na troca de experiências. A gente fica muito feliz. Wellerson, você é desde berço espírita, né? Tive essa bênção, Iraci, de nascer em um lar espírita. Desde pequeno fui criado dentro do movimento, na evangelização infantil, posteriormente na mocidade espírita. Mudei para Belo Horizonte já com 15 anos de idade, quando então enfronhei ainda mais as atividades, realizando a primeira palestra com 17 anos de idade. Olha que E a bacana! partir daí não parei mais, sim. Muito, muito, muito bom. E como é que foi para você iniciar fazendo palestras, tal? Porque quando a gente... eu também nasci num lar espírita, né? Então, quando a gente está na evangelização ou dando evangelização, é um grupo já mais fechado, tal, mas quando a gente abre as portas, né, para falar para o público, a responsabilidade é sempre maior, né? Sim. E como é que foi para você com 17 anos? Na verdade, desde pequeno eu tive uma grande facilidade de falar em público, de comunicar na escola, participando de teatros, apresentações. Mas realmente a palestra espírita, ela tem uma outra conotação. Tem a responsabilidade, o conteúdo, aquilo que vamos levar ao público que chega tão sedento de consolo, de orientação. Então é claro que no princípio, e ainda hoje confesso, a gente tem os nossos desafios, as dificuldades interiores, que às vezes atrapalham um pouco no trabalho, mas temos nos esforçado desde aquela época, poder oferecer um pouquinho que temos dos estudos, do trabalho, buscando sempre ter como base o Evangelho de Jesus e a codificação que deve ser o norteador do trabalho da divulgação do Espiritismo. O nosso guia, o nosso carro-chefe mesmo, Sim, né? sem dúvida. Wellerson, quando foi que você psicografou o seu primeiro livro? E quem foi que veio psicografar? A minha primeira psicografia para o livro ocorreu em torno dos 25, 26 anos de idade. E a primeira benfeitora que escreveu por meu intermédio se chama Michal Fassa. É um espírito que viveu quando encarnada na França e depois se transferiu para a Índia, trabalhando com Sri Aurobindo. Ela foi chamada dentro do hinduísmo a mãe. É uma senhora que trabalhou com crianças, fez um trabalho extraordinário de levar os valores hindus e por nosso intermédio ela tem escrito algumas histórias infantis. Então o primeiro livro se chama Cada Conto é um Ponto. É um livro que se encontra esgotado na editora, precisa reeditar, mas são 4 historinhas onde ela trouxe a mensagem. A coordenação da nossa mediunidade
fica com o espírito Friedschein, que tem alguns livros psicografados por nosso intermédio, e ele que coordena os espíritos que vão escrever, convida e faz toda a atividade aí por trás dos bastidores do trabalho. Mas o primeiro livro foi esse, e a partir daí não paramos mais. Esse espírito, Fritz, ele trouxe quais livros? Nós temos o livro Páginas Singelas, que foi o primeiro. Depois tivemos Sob a Luz do Evangelho, Oração de Francisco, que é uma análise da oração de São Francisco de Assis. Era uma Vez para Adultos, que é um livro que conta e analisa as histórias infantis à luz da psicologia, fazendo uma ligação com essas histórias tão conhecidas da literatura, para que nós possamos absorver o entendimento delas. E tem trazido a participação dele efetiva na intuição, porque os livros também escritos de próprio punho têm a participação dele indireta na intuição das pesquisas, o que colocar, o que não colocar, o que retirar do texto. Então a presença dele é bem marcante. Olha que bacana. Agora, dentre todos esses livros, você tem 36 livros, né? Os livros para adultos, eles são trazidos em quais temáticas ali? Mais para Jesus, doutrina mesmo, análise psicológica, enfim, como que é? Nós temos diversos livros com várias temáticas, mas o Espírito Friedschein sempre aborda muito o Evangelho. Ele gosta de tomar emprestados versículos da Bíblia, os ensinamentos deixados por Jesus, fazendo um link com a proposta, inclusive, da arte, também da literatura infantil, conforme nós dissemos. Há, inclusive, um livro muito interessante que ele psicografou, que se chama O Espírito da Letra. Ele tomou emprestado as músicas populares brasileiras, 40 canções, Olha. E analisou os versículos à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho. Olha, ele, por exemplo, escreveu um livro que se chama Provérbios de Luz, em que ele pega os ditados populares e comenta também à luz do Espiritismo. Então ele tenta trazer uma inovação no sentido de pegar essas temáticas que às vezes são utilizadas no dia a dia, que às vezes a gente não tem a noção da profundidade daqueles ensinamentos. É verdade, não é? É verdade. Então, os livros, eles têm temáticas diferentes, mas a base é o Evangelho sempre. Como a gente fala de Evangelho e estamos nessa época onde buscamos homenagear Jesus, trazer ele para mais próximo, ou melhor, ele está super próximo da gente, mas é o momento em que nós vamos nos aproximar mais dele, porque a gente sempre está voltado para o mundo, né? Para o mundo, para a matéria, e só nas horas que o sapato aperta que a gente fala, preciso orar, né? Qual passagem que te marcou de Jesus para você falar sobre ela? Esse é um grande desafio, viu, Iraci? Porque as passagens do Evangelho, elas são encantadoras. E quando vai se aproximando dezembro, nós começamos a sentir uma vibração diferente, né? Que paira no ar. Parece que a humanidade se abre, né? O coração, a mente, para essas vibrações tão ternas de Jesus. Nós temos uma profunda ligação com as curas de Jesus. Porque as curas realizadas pelo Mestre, muito antes do que a proposta de curar corpos, é a cura da alma. E em cada experiência de Jesus com essas pessoas que chegaram até ele, fossem os cegos, fossem os paralíticos, os leprosos, surdos, mudos, ele trouxe uma proposta tão profunda de análise interior que se estende para todos nós, que temos também os nossos conflitos, as nossas dificuldades interiores. E dentre as curas, uma delas que fala muito forte ao nosso coração, que a benfeitora Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo,
pôde alargar o conceito Muito. é do paralítico de Cafarnaum, aquele que desce pelo telhado da casa de Simão Pedro e que tem aquele encontro tão marcante com Jesus quando o mestre o levanta, faz com que ele possa andar. E nesse instante em que ele volta a andar, no desejo de agradecer a Jesus, quer ajoelhar aos pés do mestre, mas não tem tempo para isso, porque Jesus lhe diz: agora pega teu leito e volta para a tua casa. O convite para esse mergulho interior, para a análise daqueles anos todos que ele havia ficado paralítico e agora tinha oportunidade de caminhar. E diz a benfeitora Amélia Rodrigues que ao invés de ir para casa, ele foi para um bordel e Jesus chora compadecido dessa experiência, porque curou a paralisia dele que estava por fora, mas não conseguiu curar a paralisia de dentro. E nós nos vemos, às vezes, como esse paralítico. É verdade. Quantas vezes nós temos a bênção de receber do mais alto tantas vibrações amorosas, às vezes até mesmo a cura para alguma enfermidade, alguma dificuldade interior que nós estamos tendo e não valorizamos. Não fazemos essa movimentação de ir para dentro, de refletir sobre aquela vivência tão difícil, tão amargurosa que nós tivemos e voltamos aos caminhos que anteriormente nós caminhávamos buscando maiores dificuldades. Nós podemos, inclusive, fazer uma relação com a pandemia, porque a pandemia ela trouxe experiências muito marcantes para a nossa sociedade, nos convidou para que a gente pudesse voltar para dentro, que tivemos que ficar dentro dos nossos lares, querendo ou não. Uhum. E agora que tudo voltou à normalidade, em que nós voltamos às nossas atividades do dia a dia, parece que não houve nenhuma experiência, parece que não houve nenhum aprendizado de tudo aquilo que nós vivenciamos em dias tão tormentosos. Então a humanidade ainda precisa refletir muito, todos nós precisamos ainda refletir sobre essa proposta do Evangelho de Jesus, que é de eterno aprendizado. Ele dizia, sempre que alguém vinha atrás dele buscando a cura de alguma enfermidade, ele perguntava: o que queres? Queres que eu te cure? Ele fazia a pergunta: é isso que você quer? E as pessoas diziam: quero, Senhor, quero que me cure. Ele falava: então estás curado. Mas a frase dele era: vá e não peques mais. Ou seja, a sua enfermidade, ela é fruto da sua conduta, do seu movimento. Então, quando ele fala vá e não peques mais, a pessoa foi ali pedir uma cura, mas ele não está falando sobre doença, sobre enfermidade. Quando ele fala vai e não peques mais, você não vai adoecer novamente se você não quiser. Sim. Tão curioso isso, porque recentemente nós lançamos um livro que se chama Fala Menos, Ouve Mais, que é a proposta de estudo de uma das curas de Jesus, que é a cura do surdo gago. E nessa cura, o mestre, depois de devolver a capacidade de escuta e de fala daquele surdo gago, ele traz a frase que é o ponto central da cura e diz para ele: vá e não conte nada a ninguém. E o homem sai contando para todo mundo o que lhe aconteceu. Então isso demonstra o quanto nós ainda não escutamos a proposta do Evangelho. Às vezes uma frase tão pequenina que diz tanto ao nosso coração, que traz uma proposta de iluminação. Porque Jesus, o desejo dele é a nossa cura interior. Porque a partir da nossa cura interna, isso se expressa na nossa vida diária, na cura do corpo também. Mente sã, corpo são, já dizia Hipócrates. Não? Como? Agora, nessa jornada dele, nós estivemos lá recentemente em Israel esse ano, em Jerusalém, fizemos os passos de Jesus, tudo. E
lugar que você olha, que você caminha lá, é um deserto, é tudo uma pedreira só, né? E isso é uma coisa que me angustia. A falta de flor, de planta, de mata, de verde. Quando eu olho, vejo só pedra. Eu falo assim, meu Deus, que vazio. Cadê a vida daqui? Né? E a gente sabe quanto ele caminhava e ele se retirava poucas vezes ao isolamento para ter com o Pai. Nessas passagens que ele se isolava para ter com o Pai, que ele deixava todos os seus apóstolos, seus discípulos por ali, seria uma forma de teste para eles? Tipo, eu vou deixá-lo sozinho, olha só, vê se não faz muita besteira até eu voltar, né? Porque a gente sabe como o ser humano é e como eles tinham lá as diferenças deles, principalmente quando entrava alguma mulher na parada ali, né? Junto. Então, porque a mulher não tinha voz, não tinha nada, e Jesus era muito amigo, né, das mulheres. Ele conversava devido à sensibilidade que elas tinham ou no seu entendimento. Seria com esse objetivo, tipo, olha, até eu voltar não faz muita besteira? Eu acredito, Iraci, que Jesus, ele tinha esse momento com o Pai, da busca das energias. Porque imagine um espírito puro retornar a nascer, embora tenha sido a encarnação única aqui na Terra, mas viveu em outros planos, retornar na experiência corpórea, numa situação tão difícil como aquela que era vivenciada na época em Israel. Então, os momentos de busca, de interligação ainda maior com o Pai. E esses momentos, eles trouxeram também aos apóstolos uma oportunidade de aprendizado. Primeiro, nos dizendo que nós precisamos buscar esse momento de intimidade com o Pai. Mas há um momento da vida de Jesus em que ele busca esse colóquio com Deus, que é muito marcante. E quando nós também estivemos em Israel, foi um momento que a nossa caravana vivenciou de profundo enternecimento, que foi no jardim do Getsemane. Nós fomos à noite, quando estava tudo fechado, fomos com lanternas para viver aquele momento mesmo. E Jesus, acompanhado dos 3 apóstolos, Tiago, João e Simão Pedro, pede a eles para que orassem com ele. Que aqueles momentos eram momentos decisivos. E eles se afastando, eles dormem. Eles dormem um sono profundo. Jesus os admoesta. Será que nem por 1 hora podeis ficar comigo? Afasta para orar e eles dormem de novo. Só acordam quando Judas Iscariotes chega com os soldados. Isso marcou de tal forma o coração de João, que narra-nos o benfeitor espiritual, o irmão X, pela mediunidade do Chico, que isso corroía-lhe o coração. Porque na hora que ele mais precisava Jesus, eles dormiram. Se eles foram chamados é porque eles tinham alguma coisa para oferecer, para contribuir. E Jesus, ressuscitado, diz a João que a nossa estrada ela é feita sozinha. Embora estejamos dentro da sociedade, junto da nossa família, junto dos nossos amigos, mas a nossa estrada de redenção ela é feita sozinha, no esforço de cada um de nós. Então Jesus aproveitava esses momentos de colóquio consigo mesmo e com Deus para trazer as mensagens aos apóstolos e o aprendizado para todos nós, né? Aqueles que somos os cristãos do futuro. Porque era difícil para eles compreender tudo aquilo que Jesus dizia, né? Embora ele utilizava parábolas, ou seja, tudo do cotidiano deles, mas ainda assim, alcançar o que Jesus dizia, ele era muito culto.
Sim. E é muito importante a gente entender, Iraci, que os apóstolos, eles não eram espíritos puros. Eram espíritos preparados, é claro, para estarem ao lado de Jesus no trabalho da divulgação, mas eram homens comuns como nós, porque também se fossem muito evoluídos, nós não teríamos referência. Quando nós vemos um apóstolo que trai, um apóstolo que duvida, um apóstolo que nega, nós nos vemos neles. E É isso verdade. faz com que nós possamos seguir Jesus, porque se eles puderam, se eles transformaram as suas vidas, nós também podemos transformar a nossa. É verdade. E isso é que nos fortalece para que o evangelho se enraize cada vez mais no nosso coração, não é? Se a gente souber absorver essas pequenas coisas que ele traz, né, que é tão atual hoje, da mesma forma, né, a gente acha que passa a ter uma vida mais simples, mais serena, né? A gente passa a ter uma vida mais interior e deixar um pouco de viver tanto o que está fora, né? Sim. Nós precisamos fazer essa introspecção, né, de todo esse conteúdo que ele deixou, que quando a gente lê as passagens dele, você fala assim, gente, mas ele está falando para a gente agora, em todas as épocas. O evangelho é atemporal, né? Está presente em todos os momentos, que é a mensagem divina do nosso coração. Nosso carro-chefe, é isso aí. É isso, tá vendo? Passa rapidinho. Nós vamos para um pequeno intervalo, para um chazinho gostoso e retornamos já já, não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa e hoje estamos entrando em plenitude com o Ellerson Santos. Ele é médium, escritor e está aqui com a gente vivenciando este momento de Jesus, um momento onde nós nos dedicamos a homenagear Jesus, a lembrar das suas passagens e trazê-las para o presente, para o nosso cotidiano, para que possamos realmente aquietar os nossos corações, equilibrar, apacentar-nos junto dele. O Ellerson, você tem um livro que fala de João, não é isso? Nós temos uma pesquisa que nós fizemos em torno do apóstolo João. Exatamente. Nós fizemos um trabalho de pesquisa em torno dos 12 apóstolos de Jesus. Não chegou a se tornar um livro, mas é um trabalho que se encontra inclusive na internet, pode ser procurado, onde nós fizemos uma palestra sobre cada um dos apóstolos, um deles João. Qual apóstolo que mais marcou dentro de toda essa pesquisa? Porque a gente tem de tudo ali, né? Sim. Cada apóstolo tem uma característica que fala muito forte ao nosso coração. João é o apóstolo amado de Jesus, Francisco, que tem para conosco essas vibrações tão harmoniosas, que nos traz essa paz e tantas e belas lições. Mas os apóstolos que se equivocaram, os apóstolos que tiveram experiências muito marcantes nas páginas do Evangelho, que hoje são tão incompreendidos, falam muito ao meu coração, talvez pela identificação junto com eles. Então, nós temos uma identificação muito grande com Simão Pedro, com Tomé e com Judas Iscariotes, que são esses 3 apóstolos que ficaram muito marcados por causa das suas debilidades. Mas confesso que dentre esses 3, Judas Iscariotes, ele fala muito ao meu coração.
Porque Judas, tendo se passado tantos séculos, ainda é tão mal compreendido. Ainda se queima o boneco de Judas Iscariotes na Semana Santa. Esse espírito que já se libertou, que já se iluminou, que se redimiu do erro que cometeu, mesmo porque naquele tempo Judas, quando entrega Jesus para Anás e Caifás, ele não tinha a vontade que Jesus pudesse ter sido crucificado. Não. O desejo dele era que Jesus se mostrasse rei, porque o conceito de Judas Iscariotes em torno do cristianismo é que a mensagem ela alcançasse poder, glória, a ideia daquele rei assentado no trono, comandando os súditos. Ele não entendeu a proposta do reino de Deus dentro do coração. Então ele acredita que dando Jesus a oportunidade, que Jesus ia se mostrar. Tanto é que ele vende ou entrega Jesus por 30 moedas de prata, que para quem queria enriquecer naquela época não valia de nada. 30 moedas de prata comprava um escravo. Então não era o intuito dele enriquecer. E quando ele vê o silêncio de Jesus, quando ele vê a postura de Jesus diante daquela experiência tão atroz que se sucedeu, ele então não suporta e busca o suicídio. Talvez na contabilidade divina, que mais pesou para Judas Iscariotes, do outro lado da vida, não foi a traição, foi o autoextermínio. E isso lhe traz experiências muito amargas, de forma que no mundo espiritual, depois da crucificação, está colocado pelo irmão X, também pela mediunidade do Chico, que Jesus pediu ao anjo desconhecido na cruz para ir socorrer o amigo que acabava de suicidar-se. Depois ele próprio vai ao encontro de Judas nas zonas mais tenebrosas para acolher junto do seu coração o apóstolo querido. Não o retira dali, porque ele precisava colher os frutos. E somente mais tarde Maria é quem o acolhe, conforme Maria Dolores conta numa poesia que toca profundamente a nossa alma, quando ela recolhe Judas Iscariotes para que ele pudesse reiniciar a sua trajetória. Então, dos apóstolos, cada um com as suas características, que fala muito ao nosso coração, talvez Judas tenha sido esse que mais nos arrancou lágrimas quando a gente fez o trabalho de pesquisa. Esse trabalho de pesquisa vai se transformar num livro? Muitas pessoas solicitaram que transformasse, mas nós não achamos justo porque não é nada de nossa autoria, não são revelações espirituais. Todo este trabalho que nós fizemos, ele é fruto do trabalho de outros médiuns tão dedicados. Chico Xavier, por meio da sua psicografia, especialmente Irmão X, nosso querido Divaldo, por meio de Amélia Rodrigues, João Nunes Maia, por meio de Shaolin, no livro Aveluz. Então são obras que as informações já estão ali. O que nós fizemos foi compilá-las nesse estudo que apresentamos em forma de palestras que estão no YouTube, mas daí a lançar um livro seria escrever aquilo que já está escrito. Então seria a oportunidade de cada um pesquisar nas próprias obras, utilizando aí desse norteamento que nós fizemos através das palestras. Qual era ou como era a relação de Jesus com sua mãe, Maria? A relação de Jesus com Maria é uma relação profunda do verdadeiro filho para com a mãe. Um extremado respeito. Quando Jesus inicia suas atividades missionárias nas bodas de Caná, ele chega, participa da festa, e Maria observa que o noivo estava preocupado, andando de um lado para o outro, porque o vinho tinha acabado. E o vinho acabar na festa judaica, naquele tempo e nos dias de hoje, sinal de mau agouro para a família. E ela vai rogar a Jesus, interceder em favor do noivo, para que Jesus pudesse fazer algo. E ele diz para ela, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Que temos nós a ver com isto? E ela insistiu novamente. Ela intercedeu de novo para que ele pudesse fazer algo, porque ela sabia quem era o filho dela.
E ele silenciou. É uma passagem do Evangelho que às vezes a gente não se percebe. Ela insiste e ele silenciou. A obediência filial. Ele silencia e ela diz: fazei o que o meu filho pedir para fazer. Ele então pede para encher as talhas de água e transforma a água em vinho. Mas várias vezes Jesus demonstra o seu carinho profundo para com Maria, embora ela não tivesse acompanhado os seus passos, porque como mulher, dona de casa, seria muito complicado ela fazer aquelas viagens longas. Sempre que podia, eles estavam juntos. E há a passagem que causa estranheza nas páginas do Evangelho, inclusive Allan Kardec, na Estranha Moral, comenta a respeito dela, que é quem minha mãe e quem são meus irmãos, o que leva muitas pessoas a dizer que Jesus estava menosprezando a sua mãe, mas é uma passagem simbólica de mostrar que os nossos elos, eles vão além da consanguinidade. São os elos espirituais, aqueles que perduram além da existência física, que é demonstrado por Jesus na cruz, que é esse momento tão marcante dele com Maria, quando ele transforma a sua mãe em nossa mãe. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, falando a João. E ele distende os laços familiares nessa família universal que nós formamos. E uma passagem muito bonita da vida de Jesus com Maria é o instante em que ele é descendido da cruz, coloca nos braços dela. Isso gerou mais tarde Michelangelo fazer a Pietà, que é essa escultura magnífica, que mostra esse momento tão doloroso de uma mãe que sepulta o seu filho. Chico Xavier dizia que uma das maiores dores da criatura humana é a mãe e o pai que sepultam os filhos. E há o momento de despedida dela, que Irmão X canta tão bem no livro Boa Nova, quando Jesus vem recebê-la no mundo espiritual, materializa-se, vai ao encontro dela na cidade de Éfeso, travestido em um leproso, e ele então se ilumina diante dela, distende as mãos e a recebe no mundo espiritual. Então é uma relação amorosa que também nos exemplifica junto das relações, junto dos nossos pais, valorizando-os, percebendo a importância que eles têm na nossa trajetória. Quando ela recebe a mensagem, né, através do anjo, que vem dizer a ela: estás grávida, né? Ela compreende o tamanho, a proporção daquele milagre, porque era um milagre, porque foi obra de um Espírito Santo, né? O anjo veio falar com ela. Ela compreende naquele momento a extensão desse milagre na vida dela. Alguns estudiosos, Iraci, tentam colocar Maria como uma camponesa, uma mulher que não tinha sabedoria, uma mulher que era dona de casa, que foi criada para constituir a sua família. Mas nós acreditamos, por tudo aquilo que nós já lemos, que Maria era um espírito muito especial. Era um ser grandioso, um espírito iluminado. Existem até algumas correntes que dizem que Maria foi um espírito que veio de outras esferas, porque não havia nenhum espírito capaz de gerar em seu ventre o maior espírito que esteve na Terra. Então é claro que quando encarnada, nós sabemos o tolimento às vezes da nossa mente, pelas experiências que cada um passa, mas ali estava um espírito missionário que viera com uma tarefa grandiosa e ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela se entrega a isso e realiza tão bem a sua missão, né? Por isso é chamada Mãe Santíssima, Rainha dos Céus, aquela que é mãe de todos nós. Então nós acreditamos que aquele momento em que ela se ajoelha diante do anjo Gabriel, ele diz: eis aqui a serva do Senhor, que cumpra-se a vontade dele. Ela sabia exatamente o que estava afirmando e desejando para a sua vida. Porque naquela época
uma mulher engravidar antes de se casar era um horror, mais do que uma vergonha, e isso perdurou até pouco tempo atrás, né? Ela poderia, se fosse o caso, ela poderia ter abortado aquele filho e ficado quieta. Se casado com José e vamos embora, a vida que segue. Então a gente vê a grandeza desse espírito e o preparo desse espírito de se ajoelhar e receber e, de uma certa forma, se expor perante um povo, né? Daquela forma em que ela engravidou. Quanto a José, se fala pouco sobre ele. Por que se fala pouco sobre ele? Ele é o pai. Sim. Só voltando um pouquinho em Maria, há algumas controvérsias sobre a questão de Maria, porque existem alguns estudiosos que levantam a possibilidade de que ela tenha se casado antes do advento, da chegada de Jesus. Allan Kardec, no livro A Gênese, num estudo que ele realiza, ele diz que a vinda de Jesus aqui da Terra foi perfeitamente natural, como de todos nós. Então são questões polêmicas dentro do nosso movimento espírita, que não cabe aqui no nosso programa nós discutirmos. Mas a questão de José, existe uma única mensagem psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, que fala a respeito de José, que também é muito tocante, porque ele diz que José se apagou para que o Cristo pudesse falar. Ele realiza o seu papel paternal, porque ele acolhe, ele recebe, ele dá orientação, ensina Jesus uma profissão. Protege Maria durante a gravidez toda. Sim, acompanha. Quando nasce. Está ali presente, né? Como o marido que está ao lado da esposa. E junto com Jesus, ele realiza o seu trabalho também. Porque Jesus, como a infância perfeitamente natural, como de todas as crianças, precisou conviver ali com a sua família, aprendeu, né, as questões da região, a cultura judaica ali junto da sua mãe, do seu pai, aprendeu a trabalhar na carpintaria, tornou-se inclusive o arrimo de família depois da morte de José. Tanto é que ele começa a sua trajetória aos 30 anos de idade, demonstrando o compromisso com a família, para depois o compromisso com a humanidade. Jesus primeiro faz o trabalho dentro de casa, para depois sair pelo mundo, levando a mensagem do amor. Vivenciou o amor primeiro dentro do lar. Isso é muito bonito. Quando ele diz, alguém me tocou, saiu de mim uma virtude. Você imagina, né? A gente fica imaginando ele no meio da multidão, aquele empurra, que era um horror, né? Para querer tocar, querer se aproximar de Jesus, no meio de tantos lá, ele fala assim, alguém me tocou, saiu de mim uma virtude. Aquele momento que ela diz, né? Foi eu, né? Olha, foi eu. Aquilo teve um significado ali para os seus apóstolos. Com certeza. E para todos nós também, Claro. né, os cristãos. Porque é a fé daquela mulher, é a certeza de que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela ficaria curada. Não era necessário solicitar, não era necessário gritar ao entorno dele, mesmo porque ela era uma mulher estigmatizada, a mulher hemorroísta com fluxo de sangue há 12 anos. Impura nos conceitos daquela época. Então, ela tem medo de falar com Jesus, de se aproximar dele, porque qualquer pessoa que ela tocasse ficava impura também. Mas quando Jesus passa ao lado dela e ela sente aquelas vibrações amorosas do Mestre, ela pensa, se eu tocar nas vestes dele, ficarei totalmente curada. E ela embrenha-se no meio da multidão e o toca. E nesse instante ela demonstra para nós
que é a verdadeira fé. Porque muitas vezes nós espíritas não temos. Uhum. Porque gostamos muito de dar o exemplo, Iraci, quando a gente fala da mulher hemorroíça, para entendermos essa questão das concepções da fé, é que na nossa casa espírita, quando o dirigente diz assim, hoje o nosso passe é coletivo, as pessoas já saem achando que não tomaram passe. Porque precisa É de ver verdade. alguém ali em frente, movimentando as mãos, transferindo as energias. O pouco que nós acreditamos. A espiritualidade está aqui conosco, presente, movimentando os recursos, que a nossa fala chegue aos nossos internautas, embora os nossos olhos físicos às vezes não veem, mas a certeza de que eles estão aqui. Porque Jesus disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria. Então, a presença da mulher hemorroíça naquele instante, para os apóstolos, era também um ensinamento de Jesus, que sempre ele buscava ratificar da importância da fé. A fé que transporta montanhas, como ele ensinou ao curar o menino epilético, trazendo também esse conceito aos apóstolos. Mas essa passagem da mulher hemorroíça, há uma situação que nós achamos muito interessante, também despercebida às vezes por muitos, é porque quando Jesus para a marcha e ele pergunta, alguém me tocou? Quem me tocou? Simão Pedro, que estava do lado, que sempre fala às avessas, ele diz, Fala Senhor, demais. mas como eu vou saber quem te tocou? Todo mundo está te tocando. Parece muito conosco, né? Nas nossas Tipo assim, concepções. com Perguntas, maluco, que olha. pergunta é essa, né? Como eu vou saber quem te tocou? Então também um ensinamento para nós, que perguntas merecem respostas. Que se está perguntando é porque alguma coisa está por detrás, principalmente vindo de Porque ele podia não Jesus. falar do nada, ele sabia que saía uma virtude, que alguém tocou com fé e foi curado, e vida que segue. Sim, ele quer pontuar, ele quer Pontuar. mostrar É. a importância daquele momento, né? Uhum. E a mulher hemorroíça, segundo a Amélia Rodrigues, é Verônica das páginas do Evangelho, que mais tarde vai secar o sangue que escorria de Jesus. Se um dia ele secou o seu sangue, agora no caminho da Via Crucis, é ela que enxuga o sangue que sai da face do Mestre estampado, mostra para a multidão. Então o Evangelho é para todos nós realmente esse ponto de iluminação. Falando para todas as ocasiões da nossa vida, né? Todos, todos. A gente, quando faz as passagens, né, de Jesus pela Via Crucis, quando a gente está do lado de cá do mundo, a gente não imagina, assim, a gente não foi lá exatamente o que é, porque a gente vê no filme, Sim. nos inúmeros filmes, né, as situações. Agora, quando a gente está ali e você vê aquele monte de comércio, aquele comércio, ele existia antes. E exatamente essa Via Cruz foi no meio do comércio, que era para mostrar ao povo, né? Olha o que acontece com aquele que Desafia a lei. desafia. Então, ele passa ali. E até hoje, quando a gente passa, pelo menos para mim foi, quando a gente passa ali, causa um mal-estar de um contraste muito grande, né? Onde Jesus passou com o seu sofrimento e aquele lugar, aquelas ruelas estreitas, cheias de comércio. Sim. Aquilo causa um Desconforto. desconforto, né? Mas foi assim que aconteceu, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer a Via Crucis por 2 vezes e de maneiras diferentes. A primeira vez nós fizemos durante o dia, percorrendo esse local, aquele tumulto, vendas, né? Porque tem muitos árabes também que querem vender, os judeus ficam entusiasmados com os turistas, né? E a gente acaba perdendo esse momento, essa vivência. Da outra vez que nós fomos, nós fizemos pela madrugada, onde não havia ninguém na rua. E esse caminhar desde o pretório até chegar à igreja, que era o local, segundo inclusive a Amélia Rodrigues diz, da crucificação, nós fomos seguindo
em silêncio, orando, podemos sentir aquele momento. Como o caminho de Jesus, também na Via Crucis, nos traz lições, nos momentos que ele cai, junto das mulheres piedosas, junto de Simão Cirineu, que o ajuda a carregar a cruz, e com Verônica, naquele momento também que ela lhe transfere as suas energias positivas. O Evangelho de Jesus é um marco, Iraci. Desde o seu nascimento até a sua morte, foram lições imortais que ficaram para nós como um conto culminante de iluminação. E nesses dias que a gente se recorda dele, porque é tão bom, né, na época do Natal, a gente lembrar da vida de Jesus. Eu amo essa época do Natal. Parece que a gente está sendo abraçado ali e a gente consegue olhar para as pessoas de uma forma menos rude, eu falo. Né? Vai despertando sentimentos no coração da gente. Né? É isso mesmo. Nós chegamos ao final do nosso programa. Que triste, que triste, que triste. Falando de Jesus, é para a gente ficar com o coração a mil e esquecer a vida, né? Continuar. Wellerson, eu convido você a deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, para que eles possam vivenciar esse Natal de amor. Nesses dias de tantas angústias, de tantas dores pelas quais passa a terra, o nosso convite é para que a gente possa deixar neste Natal Jesus nascer dentro do nosso coração. Não apenas passar pela nossa casa naquela noite em que nós nos reunimos em família, com amigos, na ceia, na distribuição dos presentes, onde às vezes nem o aniversariante é lembrado, mas a figura do Papai Noel, mas que nós possamos trazer verdadeiramente Jesus para junto do nosso coração, porque Ele é a luz que nos ilumina, Ele é a luz da nossa noite escura, para nortear os nossos caminhos, para que nós possamos ser pessoas melhores. Desejamos a todos que estão nos assistindo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, agradecendo, Iraci, o seu convite, a oportunidade de estarmos nesse programa Plenitude, que possamos um dia alcançar a nossa plenitude, iluminando-nos para iluminar as pessoas que estão à nossa volta. Obrigada pela sua presença no nosso programa. Uma alegria muito grande poder estar com você aqui, falando desse mestre de amor. Muito obrigada. E para que você tenha uma semana de luz, uma semana de paz, um mês todo envolto no amor de Jesus, nós deixamos para você um beijinho super carinhoso, cor-de-rosa, cheio de muito amor. Lembrando que a solidariedade é a melhor forma de amor. Ser fraternal, ser acolhedor, perdoar. Estejamos juntos. Muita paz e um Feliz Natal para todos. Graças a Deus. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.